Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Pod Orto. Hoje a gente está aqui de novo com o Dr. Marcos Carvalho, porque foram muitas perguntas no episódio passado, não deu para a gente responder nem metade das perguntas, e hoje eu chamei ele aqui de novo, né, para a gente estar tirando essas dúvidas. Hoje a gente tem muita dúvida de paciente, doutor Marcos. No episódio passado era de colegas, né? E hoje a gente tem muita dúvida de pacientes que mandaram perguntas para poder, né? Tá perguntando para você. Maravilha. Eu sou a Amanda Antunes, sou cirurgiã dentista, trabalho, né, na parte clínica da odontologia, com foco em harmonização e estética regenerativa, com foco também na autoestima dos pacientes. Eu estou aqui com o Dr. Marcos, vou pedir ele para se apresentar um pouquinho para a gente. Bom, eu sou Marcos, professor de ortodontia há 36 anos na Faculdade de Odontologia de Itaúna, 18 anos na PUC, a PUC já deixei. A minha formação é mestrado em ortodontia pela UFRJ, estou fazendo doutorado em biotecnologia pela Federal de São João del Rei, campus Divinópolis, e tenho formação em ortomolecular. E eu venho mesclando, então, o tratamento ortodôntico com conceitos de ortomolecular, né? Porque a gente trabalha muito com fisiologia óssea e a gente precisa de manter essa saúde óssea, que é extremamente importante. Tá bom, doutor Marcos. Então vamos começar, porque tem Vamos muita lá. pergunta, é muita dúvida. E eu vou começar com a primeira dúvida, que é: perdi 2 premolares de um lado e perdi bastante osso. Isso afeta a parte maior do maxilar ou apenas o processo alveolar? Veja bem, nós teríamos que analisar o fato como um todo, né? Como foi essa perda, a extensão dessa perda. Mas se foi uma perda de osso alveolar local, ela não vai influenciar um pouco na articulação, sim, enquanto não tiver a reposição dental, que seria o suporte da oclusão, o suporte dental nesta região. Aí sim você vai ter um problema articular, né? Que é a chamada disfunção temporomandibular, a DTM, estalos nessa região e tudo mais. Aí você teria que recompor. E como você está falando que houve perda óssea, talvez você tenha que fazer um enxerto ósseo. Esse enxerto ósseo vai depender da magnitude da perda. Mas se for uma perda muito grande, 2 dentes, como você está falando, talvez a gente tenha que fazer um enxerto de osso liofilizado, que é um osso artificial extremamente eficiente para recomposição e, inclusive, permite a movimentação ortodôntica sobre ele. Tá. Pegando o gancho, estou em uma situação de DTM e mordida aberta. Meu dentista sugeriu 2 opções: dentes retos com mordida aberta ou remoção para alinhar. Qual a melhor opção? Confesso que não deu para visualizar exatamente o contexto que você está me narrando, tá? Mas o paciente com mordida aberta, ele tem uma certa tendência a ter DTM, sim. Então nós teríamos que analisar o caso, ele pode ser resolvido ortodonticamente com extrações determinadas, com locais determinados, né? Esse é um tipo de extração que foge daquela extração cotidiana de primeiro premolar. Então a gente teria que avaliar isso e até mesmo a necessidade da cirurgia ortognática, se for uma questão que extrapola o osso alveolar, né? Lembrando que nós temos base óssea e nós temos osso alveolar. Então, quando for base óssea, aí a gente vai ter que trabalhar com cirurgia ortognática. Lembrando também que para trabalhar com cirurgia ortognática nós precisamos do tratamento ortodôntico prévio, que é um preparo para o resultado da cirurgia. Sempre nós temos que começar com a ortodontia e depois a cirurgia. Entendi. E falando um pouco de cirurgia ortognática, que é uma dúvida também muito comum dos pacientes, porque quando a gente fala, né, cirurgia ortognática, o paciente fica:
leva aquele susto, né? E eu queria que você explicasse um pouquinho sobre a cirurgia e que não é esse, né, bicho de 7 cabeças. Sim. Quando se fala cirurgia ortognática, lembra-se que essa cirurgia ela é exercida em nível hospitalar. Uhum. Tá? Então, você precisa de um atendimento hospitalar e a gente não pode negar o risco hospitalar. Se você entra no hospital até como visita, você está correndo risco. Tá? Então, não vamos falar que é uma gracinha, que é uma belezinha, que a fadinha do coisa vai estar te esperando lá no hospital, não. É uma cirurgia hospitalar, dependendo da cirurgia a ser feita, ela é demorada, 3, 4 horas ou até mais, depende, né? Então, o processo da cirurgia é o seguinte: faça um planejamento do tratamento. Nós estamos aqui, vamos chegar nesse ponto A. Para chegar nesse ponto A, eu preciso, porque a posição dentária de onde eu estou surgindo para chegar no ponto A não vai ser a mesma. Ela vai exigir um encaixe dentário diferente. Uhum. Então, por isso que a gente tem que colocar o aparelho para colocar esses dentes na posição futura. Então, muitas vezes, esse período do tratamento ortodôntico pré-cirúrgico, ele piora o caso. A pessoa fica mais feia. Uhum. Fala, não é possível, eu estou fazendo tratamento para melhorar e está ficando pior. Mas é porque a gente está visando o encaixe dental depois da cirurgia. Uhum. Então, quando a gente chega aí, a gente faz todo um planejamento. Quando a gente chega nesse ponto que depois da cirurgia os dentes se encaixarão, uhum. aí é o momento de se fazer a cirurgia. Faça a cirurgia, depois o paciente volta para o ortodontista e nós vamos terminar aquele detalhe do sorriso, porque por mais que a gente programe, o dente falta 2 milímetros para chegar no lugar ideal, então a gente faz aquela aquela correção final, uhum. E aí sim o paciente está liberado. Mas existe, então, só resumindo, uma ortodontia antes e uma ortodontia depois da cirurgia. E o pós é tranquilo? O pós? O pós hoje está bem mais tranquilo, né? Uhum. Eu sou do tempo que fazia-se cirurgia e tinha que amarrar a boca e a pessoa ficava 40 dias tomando canudinho, tomando comida de canudinho. Eu lembro de um paciente meu que fez essa cirurgia em dezembro e chegou na ceia de Natal e falou, bota tudo no liquidificador que eu vou tomar tudo em canudinho. Então existia isso, sim. Hoje não, hoje a técnica está muito melhor, hoje nós temos as mini placas que são parafusadas no corte ósseo, então a gente tem pacientes aí com 1 semana já comendo feijão com arroz. Olha pra você ver. Tá muito melhor. Mas assim, a técnica, não só a técnica cirúrgica, como também a técnica do planejamento, que hoje nós temos o computador que nos traz uma medida bem exata. Então, tá muito melhor. Tá. Uma outra pergunta, que também é muito comum no consultório. Usei aparelho há muito tempo, quando era adolescente, mas recentemente notei que os meus dentes estão tendendo a voltar para a posição original. O que me incomoda muito. Meu dentista me recomendou alinhador e disse que meu tratamento não deveria durar mais de 8 ou 9 meses. A pergunta é, se os alinhadores são a salvação? Alinhadores como salvação? Não. Já falei que o alinhador é uma ferramenta. Então, a salvação é quem usa a ferramenta. Né? Você pode ter uma chave de fenda eletrônica e se o mecânico não for bom, a chave de fenda eletrônica não vai consertar seu carro. Então, a gente tem que ter claramente isso. Bom, se ele está relatando uma recidiva... Se os dentes estão voltando, ele tem que corrigir novamente. Seja com alinhador, seja com aparelho convencional, brackets metálicos, brackets
de acrílico, o que ele quiser, mas ele vai ter que refazer. Mas não é o alinhador que é a salvação, de jeito nenhum. Outra coisa, os alinhadores, complementando sua resposta, os alinhadores, eles são vendidos por empresas. Hoje, de fevereiro para cá, a gente teve uma grata surpresa de vir uma empresa nova que nos considera muito, que nos respeita muito enquanto dentistas. Porque antigamente já, de fevereiro para trás, que já virou antigamente, nós tínhamos somente uma empresa que nos desrespeitava. Tipo assim, eu já recebi telefonema dizendo que eu estava vendendo pouco alinhador. Veja bem, quem tem a capacidade da venda, eu respeito muito, mas eu, infelizmente, eu nasci dentista. Eu não tenho a capacidade da venda. Gostaria muito de ter, mas eu tenho a capacidade, creio eu, da cura. Eu tenho a capacidade do tratamento. Eu sou um agente de saúde. Eu não sei vender. Então, essa empresa não gostava de mim porque eu não sabia vender. Entendi. Tá? Então, hoje nós temos uma empresa que considera mais a gente e tal. Então, isto é importante, porque o planejamento é importante. E outra coisa, enquanto a empresa nos vê como um vendedor, ela esquece que ela está trabalhando com limite biológico. Então, você joga num programa um determinado problema ortodôntico, aí ela fala assim, você vai usar 20 pares de aparelho. Os pares de aparelho são trocados a cada 15 dias. Só que chega no 18º par, você vê que não vai chegar naquele resultado. E a empresa não está nem aí para você. Então, esta empresa agora, ela fala assim, vai chegar, para chegar nesse resultado que você quer, doutor, teremos aproximadamente 20 pares. Por quê? Porque é biologia, não é matemática. O programa da empresa é matemática, mas o nosso paciente é biologia. Então a resposta do paciente é diferente da matemática do programa. Que isso não era respeitado. E agora me parece que essa empresa, que inclusive tem mais atividade odontológica, está respeitando mais isso. Então isso é importante, né? O alinhador não é a solução de tudo, ele é uma ferramenta, ele deve ser bem usado e, às vezes, a biologia impede, igual ela está falando, ele falou que vai ficar pronto em 8 meses. Talvez não. Está programado para ficar pronto em 8 meses, mas talvez fique em 9, talvez fique em 10. Você tem que pegar mais pares de aparelho para completar o seu tratamento. Lembrando que cada caso é um caso, né? Cada paciente é um. Porque às vezes o paciente chega ali, né, achando que o tempo de tratamento vai ser quando vai irmão, às vezes colocar aparelho, né, que vai os dois juntos. Mas por que eu vou usar, né, mais tempo que o meu? Porque cada um é cada um. Eu tenho um caso desse muito interessante, que é um casal. Eles eram noivos. Aí eu consegui terminar o tratamento da noiva para o casamento. Nossa. Ótimo, maravilhoso. Eles estão fazendo 1 ano de casado e eu ainda não consegui terminar o tratamento do marido. E ele está... Mas não, o importante era a noiva conseguiu. Então tá tudo certo. Ele tá pé da vida até hoje. Não, calma. Vai dar certo. Pelo menos a sua noiva casou. Você evitou um problema. Teve uma reação biológica melhor do que você. Ai, doutor Marcos. Mais uma pergunta. Tenho um dente mole e não consigo saber se meu dente de leite já caiu. Como posso saber se o perdi? Bom, a gente tem que examinar. O dente de leite ele tem a forma e a cor bem distinta do dente permanente. A gente tem que ver, olhar isso e, principalmente, se for dente de leite, a grande preocupação que a gente tem é se você tem o permanente sucessor, se vai nascer. Porque o complemento da pergunta é que ele tem medo, né, de arrancar esse dente se
não for de leite, ele tem 18 anos, quase 19, e ele ainda, né, tem essa suspeita de ter esse dente de leite. É muito comum nós termos o segundo molar de leite. Existem muitos pacientes que o segundo molar de leite não tem o sucessor permanente. Então, você chega a 18, 20, 25 anos com um dente de leite em meio a uma arcada de dentes permanentes. Uhum. E como o dente de leite ele não suporta a carga mastigatória, às vezes ele vai perdendo raiz, ficando mole, e o fato de não ter o sucessor, aí a gente tem que tomar alguma atitude, ou fechar o espaço ortodonticamente, ou colocar um implante, né? Então, é um caso muito particular que tem que ser analisado, mas o que eu digo é isso. Se for um dente de leite e não tiver o sucessor, tem essas duas vias. Se for um permanente, aí a coisa já é mais séria, porque está aparecendo aí uma periodontite, uma doença da gengiva, doença periodontal. E essa doença pode estar localizada nesse dente, e se ela não for tratada, ela pode se alastrar. Entendi. Quando você falou, né, desse espaço, seria indicado aí colocar resina também ou não? Não. Resina. Nesse caso seria um implante, o espaço é bem grande, é coisa de 8 milímetros, aí seria um implante ou fechamento, né, do espaço ortodonticamente, com aparelho ortodôntico. Tá. Outra pergunta. Eu usava aparelho metálico quando era criança e não usava contenção. Meus dentes não param de se mexer desde então. Consigo apertar meus 2 dentes da frente e até senti-los sem mexerem um pouco. Alinhador seria essa solução? Novamente, o alinhador, você tem dentes aí que estão movimentando, que estão em movimentação, né? Aí a gente teria que fazer uma avaliação se a sua gengiva está de fato saudável, porque mesmo você não ter usado contenção, num certo momento esses dentes vão se firmar. Se eles estão movimentando, está sugerindo uma doença periodontal. Aí nós temos que fazer uma avaliação. Para corrigir a posição, mais uma vez, pode ser o alinhador, pode ser o convencional. Mas, se você usar o alinhador ou o convencional e tendo uma doença periodontal, os aparelhos com a movimentação do dente vão espalhar a sua doença periodontal. Uhum. Né? A doença periodontal ela é colonizada por bactérias e tal, ela vai espalhar. Então tem que se evoluir muito, tem que se avaliar muito essa questão periodontal. A questão periodontal é muito séria, gente, é muito séria, porque ela vai se alastrando. Uhum. Então, quero mandar um abraço aí para a doutora Cristiane, que vai defender o doutorado dela agora, e o doutorado dela está mostrando que o tratamento da doença periodontal com própolis é extremamente eficiente. Olha. Mais eficiente que qualquer outro remédio usado por aí. Está lá comprovado estatisticamente. Então, não é difícil. Não é difícil. Basta você ir ao dentista. E seguir as orientações, né? E seguir as orientações do dentista. Mais uma vez, o dentista é agente de saúde. Ele não é tapa-buraco. A gente tem que ter essa consciência. E, né, ter a consciência também que nem tudo a gente consegue saber ali no Google, no site, né? Com certeza, com certeza. Porque hoje, né, não, a gente pesquisa, vamos pesquisar tudo aqui. Tá tudo certo. A gente tem resposta para tudo. Com certeza. Outra pergunta, doutor. Meus brackets metálicos foram colocados muito perto da linha da gengiva. Era extremamente difícil de escovar. E depois de 4 anos usando-os, quando chegou a hora de removê-los, ele não conseguia remover toda a cola. Perdi meus dentes lentamente devido à cárie. Isso teria sido evitado se eu tivesse usado o alinhador? Olha, o que pode ter acontecido? Sim, pode ter sido colado muito perto da gengiva, mas o aparelho metálico, ele tem zinco. E tem pessoas que são alérgicas a zinco.
né? No podcast anterior a gente falou muito do zinco. E, por exemplo, pessoas que não conseguem usar bijuteria, que incha, e essas pessoas são alérgicas a zinco. Então, acontece muito você colocar o aparelho fixo metálico e a gengiva vai inflamando, vai inchando, chegando perto do aparelho. E dificulta a higienização, e realmente dificulta. E isso são pessoas alérgicas a zinco. Então, nesses casos, sim, o alinhador seria muito mais interessante. Ele evitaria essa reação alérgica. Entendi. Outra pergunta. Para os pacientes com recessão gengival, ambas as opções são boas. Aparelho convencional ou alinhador? O que funciona melhor? Pacientes com recessão gengival. Paciente com recessão gengival, como todos os outros pacientes, o que melhor funciona é o ortodontista. Então, ele vai tratar com alinhador ou vai tratar com aparelho convencional, os dois são indicados, são viáveis, vai depender de um planejamento muito bom, levando o limite biológico, que a gente já conversou no episódio passado. Então, é o ortodontista. No nosso momento de automação e tal, o Ricardo Amorim, inclusive economista, citou um trabalho de Harvard dizendo sobre a possibilidade do fim das profissões. Então ele fala, por exemplo, que contador tem 80% de possibilidade de acabar, ele cita algumas profissões. A odontologia tem 18% de acabar. Então a odontologia ainda precisa do ser dentista. Ainda precisa da mão do dentista. Temos várias evoluções tecnológicas, mas alguém para apertar o botão e alguém para apertar corretamente o botão, a odontologia ainda precisa disso. Até a medicina, nós já temos a telemedicina, cirurgias que fazem à distância, nós ainda não temos isso. A gente precisa da figura do dentista. E que é muito bom, né? Que é muito bom. Eu confio no ser humano, eu gosto do ser humano e eu acho que nós estamos ainda bem. Outra pergunta, doutor. É comum a incidência de cáries durante o uso do alinhador? Estou usando há 1 ano. Já tive mais de 10 cáries até agora. Nossa. Nunca tive antes, só quando era mais jovem. Sinto desconforto o tempo todo e precisei refazê-las umas 3 ou 4 vezes até agora. Me parece que a higiene do colega está muito ruim, porque o alinhador facilita muito a higiene. O fato de você tirar e escovar o dente facilita muito a higiene. Então não era para ele ter essa cárie nesse nível. 10 cáries, não sei se é adulto, deve ser adulto, principalmente adulto, 10 cáries é muito. Relata a idade. É muito. Ou tá parecido com um paciente meu que não tira o alinhador para comer. Ele fala que dá para comer coxinha com Coca-Cola. Aí é difícil. Aí você, além de nojento, você não escovar dente só se for nesses casos, né? Mas com certeza que o alinhador facilita a higienização. E você teria alguma dica para dar, doutor Marcos, em relação a essa questão da cárie, né? Não só para paciente, né, que tá fazendo uso de alinhador ou, né, tá em tratamento ortodôntico, né, para, né, fazer a higienização de forma correta, ou às vezes, né, um horário para fazer o consumo, né, de doce, do açúcar, logo após a refeição principal, não dá espaço. É uma dúvida comum também dos pacientes. A escovação, ela é interessante, ela é extremamente necessária e mudou, por isso que eu fiquei um pouco assustado com a pergunta anterior, porque mudou muito o conceito de cárie. O conceito de cárie para nós, dentistas hoje, é muito diferente do que havia antigamente. Então, antigamente a gente falava em placa bacteriana, e hoje a gente não fala mais em placa bacteriana, a gente fala em biofilme. E o biofilme,
Ele é uma estrutura determinada, já conceituada biologicamente, que é um agregado de células que se autoprotegem. Por que eu estou falando isso? Porque o biofilme, você não precisa eliminar o biofilme completamente, igual a gente tinha antigamente o conceito, você tem que eliminar a placa totalmente. Aí você corava com fucsina, saía com a boca toda vermelha, você tinha que limpar tudo. Hoje, lógico que é interessante você limpar tudo, mas hoje, se você conseguir desorganizar o biofilme, você já está protegido. Então, eu tô com um almoço de negócios, não dá para eu levar minha escovinha e escovar. Ora, os chicletes. Os chicletes, o fato dos chicletes passar na coroa, ele não limpa o dente, ele desorganiza as células que estão lá. Então elas perdem potência porque elas não se colaboram. Então é interessante, logicamente você vai escovar depois. Tá? Mas essas dicas práticas, né? Os nossos indígenas nunca tiveram cárie, estão tendo cárie agora, mas eles nunca tiveram cárie, e como é que eles limpavam a boca? Com folha de goiaba, de goiabeira. Por quê? Porque o atrito, hoje, cientificamente, a gente explica, o atrito quebrando o biofilme e a ação dá uns brancos de vez em quando. A ação do verde da goiaba que me fugiu o nome aqui agora. E essa outra dúvida também do horário para consumo de doce para criança. O horário nunca quando a criança vai dormir, né? Porque aí você tem todo, por exemplo, a criança vai dormir à noite ou vai tirar uma sonequinha à tarde. Nunca dormir com o dente sujo. Por quê? Porque ele vai estar um ambiente a 36 graus, fechado, escuro, como se fosse uma estufa de laboratório para o crescimento bacteriano. E aí vai crescer mesmo. E aí cresce com toda certeza. Então, nunca deixar a criança dormir, né? Sempre em atividade, limpar com a criança sempre em atividade. Tem uns detalhes interessantes, porque a cárie, o açúcar, por que o açúcar dá cárie? Porque o açúcar diminui o pH da boca, então passa para um pH ácido. Aí, nós mineirinhos, o que a gente come? Goiabada com queijo. O queijo é básico, quebra o ácido, então fica, não estou falando que vai eliminar a cárie, fica menos cariogênico. A goiabada com queijo. O queijinho mineiro dá uma aliviada no pH, então também ajuda. Então é interessante, proteção. Por exemplo, almoçou, já comeu docinho ali? Sim, porque aí você vai ter um período para sua higienização ou para o seu chicletinho, né? Agora, aquela pessoa que come direto, aí como é que você vai higienizar? Então você vai ter que higienizar direto, né? Eu lembro muito agora tá meio em moda fazer uns posts de umas estrangeiras que vêm para o Brasil, aí tem uma canadense que falou assim, o que eu mais gostei no Brasil é que o brasileiro escova dente, no Canadá ninguém escova dente. Meu Deus. Voltando um pouco para as perguntas relacionadas à nossa harmonização facial, doutor Marcos, temos aqui, qual a sequência ideal? Primeiro, corrigir os dentes ou fazer procedimento estético? Primeiramente, uma coisa que não nos é ensinada na faculdade é o networking. Primeiramente, você tem que sentar o ortodontista e o harmonizador e aonde que a gente quer chegar? A gente vai chegar lá junto, né? Então, de um modo geral, a ortodontia deve ser feita primeiro porque ela vai trabalhar o quê? Osso, dente, tecido duro, que vai ter uma influência direta no tecido mole. E aí, é aquela coisa de você sentar, que acontece muita gente sentar ortodontista, cirurgião ortognático, a gente sentar e falar assim, e aí? Você consegue chegar até onde?
Então, quem trabalha com harmonização, ortodontista, você consegue chegar até onde? Eu consigo chegar só até aqui. Então tá, eu vou completar com a harmonização depois. Então, esse é o planejamento, isso é muito interessante. Quando você trabalha em clínica, que você tem um contato direto com várias especialidades, isso é fantástico. Traçar um plano de tratamento, né? Isso. Em equipe. Equipe. Trabalhar em equipe. Todo mundo trabalha em equipe. Advogado trabalha em equipe, engenheiro trabalha em equipe. Por que o dentista não pode trabalhar em equipe? E eu não sinto essa liberdade com o dentista, de sentar. Parece que ele tem vergonha. Eu sentar e falar assim, Amanda, eu consigo chegar até aqui. Parece que ele tem vergonha, parece que o dentista fala assim, eu tô sendo incompetente porque eu não tô resolvendo tudo. Mas não, ninguém resolve tudo. Ninguém resolve tudo. Então eu acho muito interessante isso. Primeiro, sentar e ver as capacidades, aonde que a gente pode chegar, aonde que a gente pode melhorar, e o resultado é fantástico. Tem muito colega também, né, assim, eu tô nesse meio, que tem medo, às vezes, de indicar o paciente e perder o paciente. Aí fica segurando ali, sabe? E aí acaba que prejudica o próprio paciente. O paciente vai sair insatisfeito e não vai retornar para ele e também não vai indicar. Né? Mas de repente, se ele chegar assim, olha, fui numa clínica e aí eu fui examinado pela doutora Amanda na harmonização, e fui examinado pelo cirurgião ortognático e aí chegaram a uma conclusão. Isso é fantástico. Isso é verdade. Muito bom. Outra pergunta, Dr. Marcos. Como o mercado da harmonização tem impactado a atuação dos ortodontistas? Você acha que perdeu um pouco espaço ali? Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eles se complementam. Quem não visualizou essa atitude complementar está muito fora da caixinha. Está muito errado. Está muito fora. Né? E é uma visão, né? A gente falou nisso. Eu tenho medo de perder. É uma visão individualista, é uma visão limitada, porque se ele tiver como objetivo um bom resultado do seu paciente, a satisfação do seu paciente, todo mundo sai ganhando. Então eu acho uma visão muito limitada. Porque a harmonização tá tirando. Não, de jeito nenhum, ela vem para complementar. Também. Graças a Deus. O trabalho em equipe que a gente falou, né? Trabalho em equipe. Aí vem as novas especialidades, a odontologia do sono, que veio para complementar fantasticamente. Das articulações, da DTM, também, gente, vem para complementar. Fantástico. Verdade. Outra pergunta. Assim, polêmica também. Ótimo. O quanto as redes sociais influenciam a busca por resultados perfeitos, mas nem sempre reais? Polêmico isso. Com certeza. Com certeza. E eu acho que tudo vem à moda, fica muito complicado. Eu lembro que quando surgiu as próteses de mama, que todo mundo tinha que colocar uma prótese de mama. Eu lembro de uma parente minha que já tinha uma mama bem grande, ainda colocou um pouco mais. Então, quando a saúde vira moda... Gente, saúde é saúde. Saúde não é moda. Saúde não é política, né? Muita gente fez campanha política em caixão. Então, eu acho muito sério isso. E as mídias sociais, como tudo, né? Como uma aula que você assiste na faculdade, você tem que ter uma capacidade questionadora. Então, nós falamos no episódio passado sobre as contenções fixas. Todo ortodontista coloca a contenção fixa. Alguém questionou o professor dele que ensinou a colocar a contenção fixa? Por que o Marcos é considerado polêmico, chato e tal? Porque ele questiona. Então eu comecei a questionar a contenção fixa. Eu comecei a questionar o excesso de prótese de mama. O que eu tenho a ver com isso? Nada.
Mas, assim, tá demais, é moda. Saúde não é moda. Então, eu acho isso. Então, nós temos que ter a capacidade analítica, o bom senso de ver, peraí, isso aqui, como é que é? A pessoa ela tem que desgastar o dente todo para colocar uma coisa artificial branquinha. E chega muito lá no seu consultório, o paciente com aquela foto assim, ó, quero ficar igual o fulano aqui de tal. Demais. Quero desse jeito aqui. Demais. A gente tem que ter muita paciência, muito respeito ao ser humano, porque teve uma que pediu para ficar muito parecido com as atrizes. Com uma atriz lá e tal. E a minha vontade foi de dizer para ela e falar assim, olha, tenta suicídio. Tá? Desculpa. Foi à vontade, mas não dá. Você tem uma forma de rosto diferente, você tem um sorriso diferente, não dá. Aí a pessoa sai insatisfeita. Porque as redes sociais hoje em dia, né, como se fosse uma forma, né, de comparação. É uma ditadura, né? E aí a pessoa acha que tem que ficar, né, de uma forma padrão ali pra tá aparecendo ali, porque todo mundo tá desse jeito. O fato é a aceitação coletiva, né? Todo mundo necessita de aceitação coletiva. E eu acho que a harmonização, você deve estar também passando por isso, né? Aí teve a bichectomia. Nossa. Todo mundo tinha que fazer bichectomia. E às vezes não era nem indicado. Não era indicado. Às vezes você via uma pessoa, uma pessoa bochechuda como eu, assim, meus filhos e tal, a bichectomia é super indicada. Mas não, aquela pessoa já tinha o rosto mais afilado, vai fazer mais bichectomia, quer dizer, aquilo cabe para você, tá? Aí vem essa questão, né, da venda, da aceitação coletiva, é uma questão mais filosófica do que técnica, né? Os exageros, né? Mas assim, eu tenho muito medo de entrar nessa história da moda e dessa pessoa chegar numa festa, por exemplo, e alguém falar assim, não gostei desse sorriso, não gostei depois que você tirou o aparelho, e ela fala assim, foi o Dr. Marcos que fez, né? Então não foi ela que pediu, não foi ela que insistiu, mas a culpa é do Dr. Marcos. Então eu tenho muito medo disso. Então eu realmente eu faço dentro de um critério técnico muito grande e mostro para o paciente, olha, tecnicamente eu tenho isso aqui. Isso aqui te satisfaz? Não, eu queria desse jeito. Desse jeito eu não te recomendo. Então tá. Então tá, foi um prazer te conhecer. Tem alguma dica que você dá, né? Agora, falando para paciente, para colegas, tá? Quando a gente chega ali, preenche a ficha de um paciente, né? Vê ali que aquele paciente preencheu a ficha, toma muito, né, remédio para depressão, ansiedade, né? Teria alguma dica que você dá pra gente, né, lidar com esse paciente? Porque acaba que esse paciente, né, muitas vezes chega no consultório buscando, né, no tratamento, né, tanto da orto quanto da harmonização, um resultado para suprir uma coisa ali interna, às vezes. Então, tá esperando ali um resultado, às vezes, que a gente não vai conseguir, né? Superar essas expectativas, né? E aí, ter esse problema que você acabou de falar. Sim. Então, tem alguma dica que você dá ali, né? Pro profissional, quando recebe pacientes, né? Que enquadra nesse... É bastante sério, né? Porque aí é uma questão muito pessoal, de realização. Eu vejo alguma coisa hoje em torno dos tarja preta, alguma coisa de moda. Parece que tem pessoas que gostam, que acham chique falar, eu só durmo se eu tomar meu tarja preta. Então a gente precisaria acalmar isso, né? E os tarja pretas, eles têm indicação, logicamente, mas eles são retroalimentados. Então existe um vício em tarja preta
Esse tarja preta ele pode melhorar o seu sono, mas ele aumenta a sua ansiedade, ele aumenta seu bruxismo. Já está comparado que os tarja pretas têm uma função muito importante no aumento do bruxismo. Nós estamos com estudos bastante interessantes a respeito do ômega 3 para tratar ansiedade, estresse, depressão. Uhum. A gente está, inclusive eu publiquei um artigo, saiu em dezembro de 2024, já está publicado, sobre a atuação do ômega 3 na ansiedade, no estresse e na depressão. A partir de casos que a gente começou a tratar, mais aí pela questão da ortomolecular. Minha mãe tem 76 anos, está com uma depressão enorme, e eu dei uma dosagem de ômega 3 que a gente recomendada, ela não saiu da depressão, dobrei a dose. E hoje ela está contando as piadinhas sem graça dela. Então, saiu. Então, a gente está com estudos muito avançados sobre o ômega 3. E se você tem estresse, depressão, ansiedade, isso aqui são as etiologias do bruxismo. Então, a gente tem notado, sim, muita melhora em casos de bruxismo, tanto em criança quanto adulto. Tá? Isso é um assunto aí que vai render muito. E esse artigo que você falou, doutor Marcos, a gente consegue pegar lá no seu Instagram? Eu acho que tem um acesso. Tem um acesso? Se não tem, é uma revista eletrônica, chama A Luz da Ciência, uma revista eletrônica da CAPES. É fácil de achar e tá lá o ômega 3. Tá. E, aproveitando o gancho, tem alguma dica que você dá de dosagem para tomar de ômega 3, horário? Assim? Sim. O ômega 3, ele varia a sua atividade terapêutica de acordo com o horário que você toma. Então, eu sempre tomei ômega 3, eu sou hipertenso, família cardiopata, então eu sempre tomei ômega 3 de manhã, tá? O ômega 3, ele é feito de EPA e DHA. Então, nós vamos conversar sobre DHA. O DHA que a gente encontra nas farmácias e tudo, é o DHA de 360 miligramas. Existem ômegas 3 com DHA mais alto. Mas o que a gente encontra comumente é o DHA 360 miligramas. Então, eu continuo tomando meus 2 de manhã. Se você tomar meia hora antes do almoço, melhora a sua digestão, inclusive colaborando para o seu emagrecimento. Meia hora antes do almoço. Meia hora, 2. Meia hora antes do almoço. E eu tomo 4 cápsulas com DHA de 360 miligramas antes de dormir. Então você toma 2 antes do almoço. Não, eu não tomo mais um antes do almoço. Tá. Tô tomando o da manhã só. 2 da manhã e 4 antes de dormir. Entendi. Os 4 antes de dormir é que vão te influenciar na depressão, no estresse e na ansiedade. E vai te dar uma qualidade de sono fantástica. É interessante que o dia que eu esqueço de tomar o meu ômega 3 da noite, eu rodo a cama a noite inteira. Então ele funciona para insônia? Não exatamente. Ele melhora a qualidade. Ele não dá sono. Ele melhora a qualidade do sono. Mas ele ajuda para aquela pessoa ali que tem sono? Ajuda, relaxa. Você fica bem relaxado, mas ele não dá sono. Entendi. Ele melhora a sua qualidade de sono. Tá? Agora, isso é fantástico. Então a gente está... no meu consultório vem aparecendo muita gente usando plaquinha de bruxismo. E a plaquinha de bruxismo, ele fala assim, eu não consigo usar isso, eu não consigo dormir com isso. É uma dificuldade dos pacientes. Mas é uma coisa muito lógica. É aquilo que a gente tem que... A plaquinha de bruxismo, ela tem uma altura de 3 milímetros. Quando a gente está relaxado durante a noite, por exemplo, as nossas arcadas ficam separadas 2,5 milímetros. Então, aquela plaquinha invade o seu espaço de descanso. Então, aquele paciente não descansa. Mas a plaquinha é para proteger os dentes. Mas precisa
3 milímetros para proteger os dentes. Aí eu uso uma plaquinha simplesinha de 1 milímetro, aquela, quem é dentista sabe, é o Plastivac, então a gente faz a dura 1 milímetro para proteger os dentes e ômega 3. E o resultado é fantástico. Então a gente está abrindo aí agora uma pesquisa, a gente vai ver se a gente distribui ômega 3 para pelo menos 200 pessoas. Que bacana. Para fechar essa ideia, porque por enquanto está muito eficiente. Ômega 3 para bruxismo, depressão, ansiedade, estresse, está muito eficiente, mas na minha casuística. Então vamos fazer isso cientificamente. E teria, aproveitando o gancho, alguma marca assim que você indica? Não teria marca, não. Tá. Pode ser um teste, você faz o teste de qualidade. Uhum. É uma cápsula com óleo, né? Uma cápsula grande com óleo, aí você deixa ela no freezer e amanhã você pega ela do freezer. Se ela tiver molinha, ela é boa. Ah, tá. Se ela tiver congelada, é porque ela está adulterada. Tá. Então essa é a nossa qualidade aí. Doutor Marcos, a última pergunta, porque nosso tempo... Nossa, não deu pra gente responder nem metade, mas assim, já tá o convite, né, pra você voltar, porque tem muitas dúvidas ainda e tá muito interessante. As dúvidas são muito interessantes, são assim, dúvidas, né, que os pacientes têm, que os nossos colegas têm, assim, de prática clínica, né, de dia a dia. Então, a última pergunta pra gente fechar esse episódio: que conselho você daria para os dentistas que estão entrando no mercado agora, no mercado de trabalho agora? Sejam críticos, tá? Sejam críticos, questionem seus professores. Nossa senhora, meus colegas todos vão me enforcar. Questionem seus professores, não acreditem em fórmulas mágicas, não acreditem em fórmulas prontas. Aquilo que funciona na minha mão talvez não funcione na mão da doutora Amanda. Então tem essa questão muito pessoal, tá? Então, faça aquilo que você gostar, que te chame mais atenção, que te dê o maior prazer. E isso, questione sempre. Você na faculdade, você vai ter professores que são financiados por empresas. Então vai ter aquele professor que vai falar que aquela resina é melhor, aquele material é melhor, que aquele alinhador é melhor. Cuidado com isso. Seja você, tá? E seja muito bem-vindo à comunidade odontológica, que ela é muito rica, muito interessante, de gente boa. E tamo aí. Aproveitando, né, eu te acompanho nas redes sociais, eu queria só que você falasse assim, rapidinho, questão de um minutinho, da sua pós. Pois é. Indicando para os colegas. Eu tenho, como já há 36 anos, né, eu coordeno cursos de especialização e atualmente eu tenho um curso de especialização com sede em Divinópolis, que chama Após, onde a gente quer tudo de novo, assim, super novidade. E não quer nada formatado, a gente realmente instiga muito os nossos alunos a questionar, a fazer seu próprio aparelho, né? Eu acho que né, um aluno fala assim, na minha mão eu acho que isso vai funcionar melhor. Então faça isso e comprove. E é uma pós muito voltada também para a área biológica. Então, que muito interessante, né? Sim. Então a gente está trabalhando nisso, a gente está trabalhando muito com algumas substâncias que protegem os dentes da reabsorção radicular, tão comum na ortodontia. Então a gente está querendo sempre formar novos profissionais. Eu sempre falo que o profissional que é formado lá na nossa pós-graduação, após, é aquele profissional que eu indicaria meu filho para tratar com ele. Então é confiança. Se você não chegou nesse ponto, então você não é após. Uhum. Bom, meus filhos já estão grandes, então agora seriam meus netos. Doutor Marcos, muito, muito, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer vocês, né, por esse tempo aqui com a gente, né, por ter mandado cada pergunta, cada dúvida.
Vou pedir, né, para vocês clicarem, né, no link, acessarem o QR Code, ir para o Instagram do Marcos, mandarem as perguntas, as dúvidas. Ele vai estar abrindo caixinha de pergunta, né, Marcos? Sim, durante com a certeza. semana lá, que vocês podem mandar. E aí a gente vai tirar essas dúvidas aqui com vocês. E gostaria de, né, agradecer a presença de vocês e do Marcos, né, por todo esse conhecimento, essa paciência de responder cada pergunta de forma clara e objetiva, né, que fica muito mais fácil da gente, né, a gente e vocês entenderem, né, e levar isso para o dia a dia, né, para a rotina de vocês, tanto dos pacientes quanto os colegas dentistas para a rotina de consultório. Então, eu gostaria de agradecer, Marcos, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. E até o próximo episódio. Até.